A paz do Senhor Jesus Cristo a todos vocês. Trago mais um pequeno estudo da palavra do Senhor para que nós venhamos ser edificados aqui, para que a gente venha fazer análise a respeito do tema proposto nesse vídeo, que é conveniente para os ímpios dizer que pecado não existe. Não somente os ímpios, por ímpios estou me referindo aqui às pessoas que não seguem a Deus, que nem se preocupam com as leis de Deus, pessoas que não estão nem aí para o que a Bíblia Sagrada fala, ensina, para os ensinamentos do próprio Cristo. São pessoas que vivem, vamos dizer assim, entre aspas, livremente no seu caminho. Não que nós sejamos presos, nós cristãos. E se somos, o somos em Cristo Jesus. Isso para nós é glorioso. Prefiro 1000 vezes estar preso a Jesus Cristo, a estar preso no mundo de pecado, no mundo de transgressão. Não que eu seja perfeito, obviamente que não, nem você, nem ninguém é perfeito. Mas existe sim os filhos da luz, aqueles que se preocupam em caminhar sistematicamente no caminho da iluminação espiritual da parte do nosso Cristo, da parte do nosso Deus. Bom, não somente os ímpios, como eu estava me referindo aqui, mas também, se você der uma perambulada aí, uma jornadeada aí pela internet da vida, você vai descobrir muitos, aqueles chamados espiritualistas, pessoas de várias matizes religiosas, pessoas que se autodenominam espiritualistas, místicos e místicas, que também têm afirmado que pecado não existe. Mas o pecado ele existe, está na palavra do Senhor, o pecado foi ensinado pela própria pessoa do Senhor Jesus Cristo, e é sobre isso que nós vamos falar. Agora, por que é conveniente para o ímpio afirmar, ensinar, mostrar, por diversas falácias, que o pecado ele não existe? Por que será? Porque ele é conveniente. Estarei mostrando para você neste pequeno estudo que fiz aqui. Como eu sempre faço, eu escrevo algumas notas, leio tais notas, então eu comento com você para que seja melhor entendido. Bom, é conveniente para os ímpios dizer que o pecado não existe, e é uma verdade. É muito conveniente para eles afirmarem que o pecado não existe. Primeira coisa que eu coloquei aqui, é típico dos ímpios ficarem inventando a cada dia argumentos mirabolantes e falaciosos e fantasiosos para justificarem a sua permanente rebelião contra Deus. E aqui já se encontra uma das principais causas do porquê é conveniente para eles, para todos os ímpios, afirmarem que o pecado não existe. Porque eles querem justificar a sua permanente rebelião contra Deus, que é o estado em que eles se encontram hoje. Todo aquele que é ímpio, queira ele aceitar ou não, ele está em rebelião contra Deus. Afinal de contas, ele virou as costas para a lei de Deus. Ele age como se Deus não existisse. Ele age à revelia de todas as leis morais com que Deus nos chama para o caminho da luz. E acreditam que isso não é rebelião. Então eles querem justificar a sua permanente rebelião contra Deus. Desse modo, eles podem ficar no caminho da corrupção moral e da maldade, sem se sentirem na obrigação de se corrigirem, dando assim livre curso às suas imundícias. Vocês prestaram atenção no que foi falado aqui? O porquê eles tanto insistem em justificar, em procurar explicar por várias maneiras falaciosas que o pecado não existe, porque eles, assim, desse modo, eles podem, vou repetir aqui, eles podem permanecer no caminho da corrupção moral e da maldade, sem se sentirem na obrigação de se corrigirem, dando assim livre curso às suas imundícias. Por que eles haveriam de se corrigirem, moralmente falando? Porque eles haveriam de aperfeiçoar ou se preocuparem em se aperfeiçoar seus caráteres, seu coração? Por que eles procurariam ajustar seu modo de vida à lei moral de Deus, se pecado não existe? Então é muito mais fácil para eles afirmarem, pregarem por aí que o pecado não existe, porque assim eles não têm essa preocupação. Mas é lei do engano, tá, gente? Será cobrado arduamente da vida de cada um dos seres humanos, até mesmo do ímpio. Eles não escaparão do justo juízo de Deus, mas ainda assim eles acreditam que poderão escapar, poderão justificar a sua permanência no caminho de corrupção, no caminho de maldade, sem procurarem um aperfeiçoamento moral e espiritual. Então, com isso, eles querem dar livre curso a todas as suas imundícias morais, sem serem
repreendidos, sem que as pessoas venham olhá-las, né? Olhar até as pessoas ímpias com outros olhos, sem serem julgados. Essa é a finalidade que eles tanto pregam, que o pecado não existe. Já pensou se o mundo todo passar a acreditar ou passasse a acreditar que o pecado realmente não existe? Imagina o que viraria esse globo. Imagina o que viraria este planeta. Muitos até dizem de boca cheia, isso eu até vi na internet: não sou cristão, portanto não tenho que seguir, obedecer a Bíblia. Quem tem que obedecer esse livro é você, crente, não eu. Eu posso falar palavrões, eu posso beber, eu posso fumar, eu posso me prostituir, eu posso fazer o que for. Não tem que seguir livro nenhum, se referindo à Bíblia Sagrada. Isso frequentemente é falado dentro da internet, por determinado canal, por determinada pessoa, por determinado ímpio, portanto. Veja, os ímpios não somente querem permanecer nas trevas, como também não querem que o mundo os enxergue como o lado podre da fruta. Eles querem permanecer em suas transgressões, mas não querem também que o mundo venha enxergá-los como o lado podre da fruta. Não querem que o mundo venha apontar-lhes o dedo, apontar-lhe o dedo. Não querem que o mundo olhe para eles e fale: olha, você está errado, moralmente errado. Você precisa ter mais caráter, um caráter forjado. Não, eles não querem isso. Então, por isso que eles querem afirmam constantemente que o pecado não existe. E para isso, para que esse pensamento falacioso, fantasioso de que o pecado não existe, para que isso venha surtir algum efeito no meio da sociedade, no meio da humanidade, eles precisam fazer algo. Fazer o quê? Descredibilizar a Bíblia Sagrada. Eles precisam levar a Bíblia Sagrada ao completo descrédito aos olhos da humanidade. E é isso que eles estão tentando fazer através de seus canais na internet. Eles tentam descredibilizar, levar a Bíblia ao completo descrédito, mas só tentam porque nunca vão conseguir. Porque esta é uma obra divina, não foi o homem que criou o cristianismo. Não foram os romanos, como eles falaciosamente afirmam constantemente, que criou, né, a imagem de Cristo. Cristo é um Deus fabricado pelos romanos. Já ouviu isso em algum lugar na internet? A maior mentira que existe. Entra em contradição completa no que diz respeito às perseguições aos cristãos. Então, eles precisam fazer algo, descredibilizar a Bíblia Sagrada, precisam tentar convencer o máximo de pessoas possível de que tudo que está escrito na Bíblia Sagrada é uma mentira e que, portanto, pecado não existe. Ora, irmãos, muito conveniente isso, pois se o pecado não existe, preste bastante atenção aqui, se o pecado não existe, Jesus então não morreu pelos nossos pecados, morreu à toa naquela cruz. Olha só onde eles querem levar esse pensamento de que o pecado não existe. Por quê? Se as pessoas acreditarem que o pecado não existe, cai por terra toda a credibilidade das Sagradas Escrituras. Cai por terra a palavra do nosso Deus. Cai por terra todos os ensinamentos do Senhor Jesus Cristo. Veja se isso não é uma obra satânica, uma obra diabólica, tendo como as séculas esses agentes trevosos que têm enchido a internet para que venham encher a cabeça dos mais fracos de caraminhola, encher a cabeça dos mais fracos das mesmas ideias corrompidas que eles têm. Porque se pecado não existe, Jesus não morreu então pelos nossos pecados. O anjo Gabriel então falou à toa para Maria, quando apareceu para Maria lá em Mateus no capítulo 1, que anunciando o nascimento do Cristo e que ele haveria de salvar o seu povo dos seus pecados, porque assim que está escrito em Mateus capítulo 1, versículo 21, ele salvará o seu povo dos seus pecados. Ora, então o anjo Gabriel estava mentindo? Deus estava mentindo? Jesus veio fazer o que aqui na humanidade se está tudo muito bem, tudo muito bom? Porque se não há pecado, a humanidade está espiritualmente muito bom, muito bem, aliás, em seu estado espiritual, em seu caráter. Então, olha aqui aonde eles querem levar você com esse raciocínio falacioso, mentiroso de que o pecado não existe. Porque a conclusão é que
Aliás, a consequência, o resultado de acreditarmos de que o pecado não existe, é que Jesus não morreu, então, pelos nossos pecados, morreu atuando uma cruz. Outro ponto, se o pecado não existe, os 10 mandamentos não serviram para nada, não servem para nada. A lei moral de Deus contida nos 10 mandamentos é vã, é inútil. Para que seguirmos as leis morais de Deus se o pecado não existe? O pecado, a lei moral de Deus, aliás, é para aqueles que pecam, e todos nós somos pecadores. O que a Bíblia Sagrada fala, inclusive, sobre isso? A Bíblia fala aqui, abrindo parênteses antes de eu continuar, aqui em 1 João, capítulo 1, versículo 8, diz assim: se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos, e não há verdade em nós. Aí eu te pergunto, você vai ficar com o que a Bíblia Sagrada está te ensinando, ou com o que esses agentes de Satanás estão te ensinando? Ensinos do inferno, doutrinas diabólicas, como dizia Charles Spurgeon, grande pregador, príncipe dos pregadores, admiro muito esse homem, fala que essa só pode ser uma doutrina do inferno, e com certeza é uma doutrina do inferno que tem sido passada para muitas pessoas, pessoas de mentes fracas que têm acreditado nesses hereges, têm acreditado nessas pessoas apostatadas da fé, que um dia tais pessoas também conheceram o Evangelho de Jesus Cristo, só não nasceram de novo. É como está escrito naquele ditado da própria palavra de Deus, são pessoas que são semelhantes ao cão que voltou ao próprio vômito. Antes tinham abandonado o vômito aqui é a representação do pecado. Agora tais pessoas voltam ao próprio vômito, voltam à própria imundícia, voltam a se alimentar daquilo que é imundo. É nojento, né, falar isso, mas é o que está escrito dentro da Bíblia Sagrada. É assim que Deus compara o ímpio a cães que voltam ao próprio vômito, a comer o próprio vômito. Porque é isso que eles querem fazer com as pessoas. Então, se o pecado não existe, os 10 mandamentos são inúteis, a lei moral não serve para nada. Outra coisa, se o pecado não existe, todos os homens são puros. Não existe nenhum desvio de caráter no meio da sociedade, no meio da humanidade, no coração do homem. Se o pecado realmente não existe, então todos os homens são puros. Purinhos. É um planeta constituído de pessoas puras em seu caráter. O que se passa nos jornais, nas páginas policiais, é uma verdadeira mentira. Aquilo é uma mentira. Não existe transgressões. Para que delegacias de polícia? Não existe pecado. Não existe desvio de caráter. Por que cadeias? Por que presídios? Por que penas de morte em países estrangeiros? Para que leis se não existe pecado? Para quê? Então, se os homens são puros, não há desvio de caráter. Outra coisa, se pecado não existe, então temos que chegar a uma última conclusão terrível aqui, que não existe. Se pecado não existe também, não existe tampouco o juízo final, ou seja, o julgamento das nossas consciências. E o inferno é uma piada, não passa de uma piada de mau gosto, e no final todos vão para o paraíso, todos vão para o céu. Afinal de contas, o céu é para pessoas puras. Se pecado não existe, não vai haver juízo final, portanto não vai haver o julgamento das nossas consciências. Aquilo que eu guardei escondidinho na minha consciência que ninguém sabe, graças a Deus, não vou ser julgado. Aquilo ali Deus nem vai levar em conta. Aquelas mentiras, aquelas corrupções que todo ser humano comete e que cometeu também no passado, não vão ser mais levadas em contas. E até mesmo as transgressões futuras, aquelas atitudes de desvios de caráter que você vê constantemente nos jornais, como já me referi aqui, nas páginas policiais, também não vão ser levadas em contas. Aliás, a polícia está prendendo tais criminosos atuais. Não são nem criminosos, são pessoas puras. Por quê? Porque não há desvio de caráter, não há pecado. E essa questão de inferno aí não existe, porque o objetivo dessas pessoas é fazer com que as outras pessoas, o objetivo dos ímpios é fazer com que
as pessoas não acreditem também que haverá um julgamento, um juízo final, um julgamento de consciência, e também fazer com que tais pessoas acreditem que não existe o inferno, que nada mais é do que a retribuição da justiça de Deus a todos aqueles que transgrediram as leis morais de Deus. Simples, não é? Pois é. Eu quero agora ler com vocês em 1 João, capítulo 3, para terminar esse estudo, para que vocês venham analisar esse 1 João, capítulo 3, o versículo 4 em diante, que fala assim: qualquer que comete qualquer que comete o pecado, também comete iniquidade, porque o pecado é iniquidade. Eu quero agora ler esse mesmo versículo na tradução revista e atualizada, porque esta aqui é a revista e corrigida. Na revista e atualizada está muito melhor de compreender. Está escrito assim: qualquer que comete o pecado, também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Está bem melhor para ser entendido aqui. Então veja bem, o pecado é a transgressão da lei. Que lei? A lei moral de Deus. E não há ser humano que transgride a lei de Deus, a lei moral de Deus? Você que está me escutando, você que está me assistindo, você não transgride a lei de Deus? Nunca transgrediu a lei de Deus? Você é tão perfeito assim? Como não existe pecado? Pecado nada mais é do que a transgressão da lei de Deus. Essa palavra pecado, as pessoas até riem dessa palavra, como se fosse algo tão infantil de se falar. As pessoas, vocês podem ver que os místicos nem falam em pecado, né? Falam em desvios, falam em tropeço, qualquer palavra, menos pecado, porque pecado é uma palavra bíblica, vem da Bíblia Sagrada, porque no fundo as pessoas têm vergonha da Bíblia Sagrada, mas eu não tenho vergonha da Bíblia Sagrada. Eu não tenho vergonha da Bíblia Sagrada. Se eu tiver que ter vergonha, terei vergonha desse mundo corrompido. Da Bíblia eu não tenho. Então, o pecado é a transgressão da lei de Deus. E a conclusão, para terminarmos esse vídeo, é: se pecado é a transgressão da lei, se pecado é a transgressão da lei e pecado não existe, então tudo isso aí que tem feito, as pessoas têm feito, né? Sabe aquela violência íntima, que não posso falar o nome aqui, senão o YouTube ele faz cair o vídeo. Sabe aquela violência sexual contra a mulher, a força, aquela relação íntima, a força. Aquilo não existe, porque se pecado é transgressão da lei, mas pecado não existe, tampouco existe aquele tipo de um homem forçar, aquele ato de forçar a mulher a ter um tipo de relação íntima com o homem. Não existe. Tirar a vida de alguém também não é pecado, não existe, não pode existir. Fraudes, corrupções financeiras não existe, roubo não existe. Sabe, aqueles abusos contra menores de idade, né? Também não existe. Não existe. Por quê? Porque esse pecado é transgressão da lei. Mas pecado não existe, tampouco existe esse tipo de coisa. Então veja até onde vai o absurdo dos ímpios, o absurdo de quem não serve a Deus. A mentalidade deles são corrompidas, totalmente corrompidas. Que Jesus proteja a sua mente de tais ensinos do inferno. Fiquem com Deus.